comissão, deputada Clementina, senhores deputados, senhores e senhoras aqui presentes. Eu vou passar simplesmente para não me uns comentários diretamente ao relato que eu fiz para essa comissão, que depois pode ser questionada pelos senhores. Analisando os dados estatísticos oficiais, a partir do início do século passado, podemos começar a vislumbrar a tragédia que ocorreu com o povo Waimiri-Atuari, o que se autodenomina de Quinhá. Em 1906, o pesquisador alemão Georg Hübner os estimava em 6.000 e comentou, provavelmente mais, e os estimou em 3.000. Número que foi confirmado por pesquisa mais minuciosa de funcionários do mesmo órgão FUNAI em 1972. Anos depois, sem referência oficial a alguma grave epidemia, o mesmo órgão os estima em menos de 1.000 pessoas. Em 1982, José Craveiro, coordenador da Frente de Atração Waimiri-Atuari da FUNAI, dava apenas o número de 571. E o antropólogo e pesquisador da UNB, presente aqui, Steven Weines, informava que eram apenas 332, um ano depois. Os grandes interesses sobre as terras Waimiri-Atuari. Território e povo Waimiri-Atuari foram duramente afetados pela política da ditadura militar. Decreto-lei de 1971 reduziu o território a 1/5. O que restou passou a ser apenas uma reserva temporariamente interditada mediante outro decreto, lei de 1981. Sem uma comunicação sequer com o povo que ali morava há milênios, os governos estadual e federal decidiram instalar os seus interesses na área sem tomar em conta os interesses dos seus legítimos donos. Energia para a Zona Franca de Manaus e mineração foram os principais objetivos do governo. Assim, em 1967, antes de iniciar as obras da BR-174, o diretor do DERA, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Amazonas, Coronel Mauro Carijó, solicitou da Petrobras, escritório de Belém, informação sobre o potencial mineral do Estado em vista da elaboração de um plano diretor de transportes para o Estado do Amazonas. E o governador Danilo Ariosa, do Amazonas, em 1968, protestou contra o pedido de interdição dos trabalhos da BR-174 pela FUNAI, dizendo: esses silvícolas ocupam áreas das mais ricas do nosso estado, impedindo a sua exploração com prejuízos incalculáveis para a Receita Nacional e possibilitando a captação de maiores recursos para a prestação de serviços públicos. E o governador de Roraima, Fernando Ramos Pereira, declarava: sou de opinião que uma área rica como essa não pode se dar ao luxo de conservar meia dúzia de tribos indígenas atravancando o seu desenvolvimento. O segundo objetivo na área visa a energia para a Zona Franca de Manaus. Como consequência, construiu-se a hidrelétrica de Balbina, que inundou mais de 30.000 hectares das terras Quinhá. E, finalmente, atrás dos incentivos fiscais fornecidos então pelo governo federal, a quem investia na Amazônia, surgiram os especuladores e os grileiros de terras públicas, como foi, até tem o relatório da CPI, da grilagem aqui da Câmara Federal, né, que trata minuciosamente, né, diversas páginas desse assunto. Neste contexto, o índio passou a ser um mero empecilho aos interesses da ditadura. O presidente da FUNAI, general Oscar Jerônimo Bandeira de Mello, referindo-se às diretrizes da FUNAI para 1972, voltou a ressaltar que o índio não pode deter o desenvolvimento.
E em seguida, não vou reler a frase que já foi dita pelo Kleber, do Coronel Arruda, né? Que a estrada é irreversível, como é a integração da Amazônia ao país e assim por diante. Tratores e máquinas pesadas foram as primeiras armas assestadas contra o povo e o território Waimiri-Atrari. Os velhos achavam que Câmbia, o civilizado, colocaria toda a floresta de raízes para cima, diziam-nos os Quinhá. Por isso, partiram para a resistência. O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Amazonas iniciou a construção da rodovia. Pedidos de armas e munição se sucedem mês a mês, como este. Vimos pelo presente solicitar seu especial obséquio, no sentido de ser expedida pelo SFIDT uma autorização para a compra de 6 revólveres Taurus, calibre 38, duplo de números, então eu segue os números, 2 espingardas calibre 16, 53 caixas de cartuchos calibre 16, 16 caixas de balas calibre 38 longo, 25 caixas de cartuchos calibre 20 e 2 caixas de balas calibre 32 simples. Esclarecemos, outro sim, que referida munição será utilizada como medida de segurança